Nesta videoaula, pré-requisito da disciplina Elementos de Cálculo dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, será abordado o conteúdo como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Este conteúdo será abordado pelos graduandos Beatriz Marques, Ieda Pereira, Robson Campos e Rodrigo Porciúncula. Será abordado neste vídeo os seguintes subtópicos: noções de crescimento e decrescimento, teste da primeira derivada, concavidade e ponto de inflexão, teste da segunda derivada. Muitas das aplicações do cálculo dependem de nossa habilidade para deduzir fatos sobre uma função f a partir de informações relativas às suas derivadas. Como a derivada de f em relação a x representa a inclinação da curva y igual a f de x no ponto x, f de x. Ela nos informa para qual direção a curva segue em cada ponto. Assim, é razoável esperar que informações sobre a derivada nos dê informações sobre a própria função. O que a derivada nos diz sobre a função? Para ver como a derivada de f pode nos dizer onde uma função é crescente ou decrescente, temos as opções. As funções são crescentes quando as retas tangentes têm inclinação positiva, logo a derivada de f tem que ser maior que zero. E são decrescentes quando as retas tangentes têm inclinação negativa, portanto, a derivada de f tem que ser menor que zero. Assim, parece que f cresce quando a derivada é positiva e decresce quando a derivada é negativa. Ou seja, funções crescentes e decrescentes. Podemos dizer que uma função é chamada crescente em um intervalo L se f de x1 for maior que f de x2, ou se x1 for maior que x2. Uma função é chamada decrescente em um intervalo L se f de x1 for menor que f de x2 e se x1 for menor que x2. A partir destes conhecimentos, podemos analisar como as derivadas em função de f pode ser crescente e decrescente. Vemos a figura a seguir. Podemos ver que a reta tangente nesse ponto, ela tem inclinação positiva, assim como esse ponto e nesse ponto. Logo, se suas inclinações, que são referentes às derivadas, são positivas, ou seja, maior que zero, temos que nesse ponto, nesse intervalo, a função é crescente. A partir do ponto B, a inclinação da reta tangente, ela é inclinação negativa. Logo, a derivada nesse trecho, nesse intervalo, é negativa. Então, podemos dizer que nesse intervalo a função é decrescente. A partir do ponto C até o ponto D, temos retas tangentes com inclinações positivas. Ou seja, as derivadas nesse trecho, nesse intervalo, elas são positivas. Então, podemos concluir que no intervalo entre o ponto C e o ponto D, temos que a função é uma função crescente. Nós podemos resumir isso tudo dizendo que esse é o teste CD, onde se a derivada de f for maior que zero em um intervalo, então f é crescente nele. E se a derivada de f em relação a x for menor que zero em um intervalo, então f é decrescente nele. Olá, meu nome é Beatriz e a partir de agora vamos ver um exemplo do teste CD. Encontre onde a função f de x é igual a 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5, é crescente e onde ela é decrescente. Para que nós possamos solucioná-la, vamos derivar esta função. Derivando-a, nós temos que 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 12x ao quadrado menos 24 vai ser igual a 12x que multiplica x menos 2 que multiplica x mais 1. Então, para usar o teste CD, nós devemos obter onde a derivada de x é maior que zero e onde a derivada também será menor que zero. Isto depende dos sinais de três fatores da derivada de x, isto é, vai depender de 12x, x menos 2 e x mais 1. Daí, nós dividimos a reta real em intervalos cujas as extremidades são os números críticos, que
que são menos 1, 0 e 2. E dispomos o que fizemos em uma tabela, como nós podemos ver aqui, como está disposto. A partir daí, nós iremos utilizar um sinal de mais, que vai indicar que a expressão dada é positiva, e o sinal de menos, para indicar que a expressão dada é negativa. A última coluna dessa tabela, ela nos vai fornecer a informação que vai ser baseada no teste CD. Então, se nós utilizarmos, por exemplo, onde a derivada de x é menor que zero, aqui, onde 0 é menor que x e é menor que 2, nós vemos que f é decrescente no intervalo aberto 0 e 2. Seria também verdade dizer que f é decrescente no intervalo fechado 0 e 2. É importante lembrarmos que se f tem o máximo ou o mínimo local em C, então C deve ser um número crítico de f, o que foi confirmado pelo teorema de Fermat. Mas nem todo número crítico dá origem a um máximo ou mínimo. E, consequentemente, necessitamos de um teste que nos diga se f tem ou não um máximo ou mínimo local em um número crítico. E a gente pode comprovar isso a partir da figura a seguir, que é o gráfico da função que a gente viu anteriormente. E nele você pode ver que se nós aplicarmos 0 na função, ela nos retornará com 5. Então, 5 vai ser o valor máximo local dessa função, pois f ela vai crescer no intervalo aberto entre menos 1 e 0, e ela vai decrescer no intervalo aberto entre 0 e 2. Ou, em termos de derivadas, nós podemos dizer que a derivada é maior que 0, para 1 menor que x menor que 0, e que a derivada é menor que 0 para 0 menor que x menor que 2. Ou seja, o sinal da derivada muda de positivo para negativo em 0, e é justamente essa observação que vai servir de base para que a gente entenda o teste a seguir. Teste da primeira derivada. Suponha que C seja um número crítico em uma função contínua f e que f seja derivável em qualquer ponto de certo intervalo que contenha o C, exceto possivelmente no próprio ponto C, movendo-se ao longo do C da esquerda para a direita. Então, o teste da primeira derivada nos diz que, se o sinal f' mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. Ele nos diz ainda que, se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. E ele completa nos dizendo que, se f' não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos os lados de C o sinal de f' for positivo ou negativo, então f não tem máximo ou mínimo locais em C. Então, vamos fazer uma análise do que nos é proposto pelo teste da primeira derivada a partir do gráfico. Se nós analisarmos os gráficos das funções propostas aqui, à luz da definição, nós vamos encontrar aqui na letra A o máximo local. Então, observando a definição que dizia que se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em C, então existirá um máximo local em C. Então, nesse intervalo aqui, a função derivada tem inclinação positiva, muda para negativa no ponto C. Então, C vai caracterizar o máximo local desta função. Aqui no gráfico B, nós temos que a derivada muda de sinal negativo para positivo em C. Então, C está caracterizando o mínimo local desta derivada, porque a derivada está negativa e torna-se positiva em C. Já nos casos C e D, a derivada não vai apresentar nem máximo nem mínimo local. Por quê? Porque se nós recorrermos à definição, nós vamos observar que, se ela não mudar de sinal em C, ou seja, se ela continuar positiva ou negativa,
em ambos os lados da derivada, então essa derivada não vai apresentar nem máximo nem mínimo local naquele valor C. É o que acontece aqui na letra C, onde a derivada encontra-se positiva, torna-se nula e continua positiva. Então, ela não terá nem máximo nem mínimo local nesta função. O que acontece também aqui na D, que ela está negativa, torna-se nula e continua negativa. Caracteriza que esta função também não apresenta máximo ou mínimo local. Agora vamos a mais um exemplo. Encontre os valores máximos e mínimos locais da função. G de x é igual a x mais 2, que multiplica o seno de x e tem por condição que x tem que ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2π. Nós resolveremos da seguinte maneira. Derivando g em relação a x, nós encontramos que 1 mais o cosseno de x vai ser igual à derivada desta função. Então, a derivada de g em relação a x é igual a 0, quando o cosseno de x for igual a menos 1/2. E as soluções dessa equação são 2 que multiplica π sobre 3 e 4 que multiplica π sobre 3. Como g é derivável em toda parte, os únicos números críticos são 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Portanto, analisaremos g na tabela a seguir. Então, analisando a tabela, nós temos que, como o sinal de g' de x muda de positivo para negativo em 2π sobre 3, o teste da primeira derivada nos diz que há um máximo local em 2π sobre 3. E esse valor máximo local é de g de 2π sobre 3 vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2 seno de 2π sobre 3, que vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, que vai ser igual a 2π sobre 3 mais raiz quadrada de 3, que vai dar aproximadamente 3,83. Da mesma forma, se o sinal de g' de x muda de negativo para positivo em 4π sobre 3, então nós temos que em 4π sobre 3 teremos um valor mínimo local. E é justamente isso que nós vemos aqui, que quando a função é aplicada, na função é aplicada 4π sobre 3, então nós temos que 4π sobre 3 mais 2 seno de 4π sobre 3 vai ser igual a 4π sobre 3 mais 2 vezes menos a raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a 4π sobre 3 menos a raiz de 3, que vai dar aproximadamente 2,46. Oi, eu sou Ieda e vou falar sobre o assunto que f de duas linhas nos diz sobre f. As figuras A e B apresentam um gráfico de duas funções crescentes, em intervalo aberto de A a B. Ambos os gráficos unem um ponto A ao ponto B, mas eles são diferentes, pois inclinam-se em direções diferentes. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo I, então ele é dito côncavo para cima em I. Se o gráfico de f estiver embaixo de todas as suas tangentes em I, ele é côncavo para baixo em I. Teste da concavidade. Se f duas linhas de x for maior que 0 para todo x em I, então o gráfico de f é côncavo para cima em I. B. Se f duas linhas de x for menor que 0 para todo x em I, então o gráfico de f é côncavo para baixo em I. Exemplo. O gráfico mostra a população de abelhas cipriotas criadas em um apiário, como cresce a taxa populacional, quando é a taxa mais alta, sobre quais intervalos P é côncavo para cima ou côncavo para baixo. Solução. Examinando a inclinação da curva T, cresce, vemos a taxa de crescimento populacional é inicialmente muito pequena. Então, torna-se maior até atingir o máximo cerca de 12 semanas e decrescente até a população se estabilizar, à medida que a população tende ao valor máximo de 75.000
chamadas capacidade de suporte. A taxa de crescimento P' de T tende a zero. A curva parece ser côncava para cima em 0 e 12 e côncava para baixo em 12 e 18. Oi, eu sou o Rodrigo. Vou falar do ponto de inflexão. Um ponto P na curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão se f é contínua no ponto e a curva mudar de côncavo para cima para côncava para baixo, ou vice-versa em P. Teste da segunda derivada. Suponha que f' seja contínua na proximidade de C. A. Se f' de C igual a zero e f' de C maior que zero, então f tem um mínimo local em C. B. Se f' de C igual a zero e f' de C menor que zero, então f tem um máximo local em C. Exemplo. Examine a curva x² menos 4x³ em relação à concavidade aos pontos de inflexão mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva. f' de x fica igual a 4x³ menos 12x² igual a 4x² multiplicado por x menos 3. E f' de x fica igual a 12x² menos 24x igual a 12x multiplicado por x menos 2. Para acharmos os números críticos, fazemos f' de x igual a 0 e obtemos x igual a 0 e x igual a 3. Para usar o teste da segunda derivada, calculamos f nesses pontos críticos. f' de 0 igual a 0 e f' de 3 igual a 36 maior que 0. Uma vez que f' de 3 igual a 0 e f' de 3 maior que 0, f de 3 igual a menos 27 é o mínimo local. Uma vez que f' de 0 igual a 0, o teste da segunda derivada não fornece informações sobre o número crítico em 0. Mas, uma vez que f' de x menor que 0 para x menor que 0 e também 0 menor que x menor que 3, o teste da primeira derivada nos diz que f tem um máximo ou um mínimo local em 0. Continuando. De fato, a expressão para f' de x mostra que f decresce à esquerda de 3 e cresce à direita de 3. Como f igual a 0, quando x igual a 0 ou 2, dividimos a reta real em intervalos com esses números como extremidades e complementamos a seguinte tabela. No intervalo aberto de menos infinito e 0, obtemos concavidade para cima. De intervalo aberto de 0 e 2, concavidade para baixo. No intervalo de 2 a infinito, concavidade para cima. Os pontos de intervalo aberto 0 e 0 é um ponto de inflexão, uma vez que a curva muda de côncava para cima para côncava para baixo. Aí, também no intervalo aberto 2 e menos 16 é um ponto de inflexão, uma vez que ali que a curva muda de côncava para baixo para côncava para cima. Usando o mínimo local, os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, esboçamos a curva. Vejamos no gráfico o esboço da curva. Como vimos, os pontos 3 menos 27 é o mínimo local. Também vimos os pontos de inflexão, onde 0 e 0 é um ponto de inflexão, onde a curva é uma côncava para cima e muda de côncava para baixo. E também nos pontos 2 e menos 16, onde é uma côncava para baixo e muda de côncava para cima.